E vem conferir a crítica do nono e último episódio de The Last of Us. Isso encerrou o que pra mim é a melhor série em adaptação de um jogo de videogame já feita, que é The Last of Us. A temporada inteira foi mostrando isso. Lá no começo eu tinha dúvida se eles iam conseguir manter a qualidade desse jogo, que é um jogo que marcou a minha vida e a vida de tantas pessoas. E agora, terminando o nono episódio, terminando a temporada como um todo, a gente consegue ver que essa série tem sim alguns problemas, mas mesmo assim ela é praticamente fantástica na sua adaptação. Ela é uma aula para muitos projetos que têm planejamento de se basear em games, de como se fazer uma adaptação, de como fazer uma adaptação bem feita, que respeita a obra e ao mesmo tempo consegue trazer elementos novos, que conseguem, de forma geral, completar a obra, engrandecer mais ela, enriquecer mais ela. Então dessa forma, The Last of Us pra mim é uma série quase perfeita, com sim alguns problemas que me incomodam, mas eu não vou falar sobre isso num vídeo mais na frente, quando eu fizer uma crítica da temporada como um todo. Aqui eu vou discutir o nono episódio. E é um episódio de fim de temporada, e pra quem não conhece, eu acho que entra na mesma coisa que eu falei no episódio passado. O episódio passado, ele funciona muito bem pra quem não jogou o jogo. Pra quem jogou o jogo, obviamente é um episódio bom, bem feito, que funciona bem. Mas ele funciona melhor pra quem não conhece nada da história. Porque as viradas e as surpresas que tem ali, através da narrativa como ela foi feita, faz com que o episódio funcione muito bem, flua muito bem e principalmente as viradas acabem funcionando muito bem, pegando você de jeito, fazendo de uma forma onde o episódio fique melhor, mais surpreendente. Aqui acontece a mesma coisa. Para quem sabe o que vai acontecer, acaba que não vai ter uma grande surpresa. Mas para quem não tem, você tem um episódio que funciona muito bem em todos os sentidos. Desde a forma de como a narrativa vai desenvolvendo os personagens, até na forma como vai ter a virada final, as viradas a partir do meio pro final do episódio. Porque o episódio começa com uma coisa que não tem nos games, como foi o nascimento da Ellie. E é uma cena bem forte, bem brutal e muito importante para mostrar como a vida dessa menina foi sofrida até antes dela nascer, onde a sua mãe praticamente deu à luz através da sua morte, porque quando ela morreu, ela foi mordida e através disso ela foi infectada e ela morreu. E através daí a Marlene foi e salvou a Ellie. Ele pegou a Ellie e levou para cuidar. A gente sabe que ela não cuidou tão bem assim, deixou ela com a Fedra, mas mesmo assim é uma cena brutal, silencial que não tem no game. E por que ela é tão brutal? Ela é brutal por vários motivos e importante também por outros, em relação a Marlene, por exemplo. Porque ela é brutal porque a gente consegue ver como foi o nascimento da Ellie. E foi realmente essa coisa da sofrência, dela sofrer antes do nascimento. E a gente conhece também a mãe dela, que inclusive é a atriz que faz a mãe dela, é a atriz que faz a captura de movimento da Ellie nos games. E aí a Marlene é importante porque mostra um pouco e o mínimo de humanidade que tem nessa personagem. Porque ela realmente passou por muitas coisas, a Marlene, até um ponto onde ela virou líder dos vagalumes. Então ela teve que sacrificar e matar muita gente para chegar aonde ela tá, para tentar fazer com que o mundo se torne o lugar que ele é hoje, mas tentando achar uma luz no fim do túnel no meio desse apocalipse. Então, mostrar que ela não quis matar a mãe da Ellie, mostrar que ela se recusou a fazer isso, mostra um pouco de humanidade e dá um pouco mais de humanidade pra personagem, que a gente vai ver que ela vai se perder lá pro final do episódio. Ainda mais com uma frase importante da mãe da Ellie falando que você tem que proteger ela a qualquer custo. A partir daí, do ponto que sai desse flashback e começa até o ponto onde eles vão pro hospital, a gente fica só com a Ellie e o Joe. E é uma cena muito interessante, porque a gente vê pela primeira vez a inversão de papéis. Porque até agora a gente só tinha visto a Ellie querer ser simpática, a Ellie querer ser aquela menina feliz e divertida, que faz aquele sarcasmo através do humor dela, e o Joe aquele cara mais turrão. Mas nesse plano a gente vê uma coisa que é completamente o oposto. Nesse episódio, o Joe ele tá querendo alegrar a Ellie, tá querendo mostrar algo mais amigável pra ela, exatamente por tudo que ela passou. A Ellie nesse ponto tá com muitas dúvidas e muitas incertezas na sua cabeça. Afinal, ela acabou de passar por uma situação traumática, talvez a mais traumática da sua vida até agora, uma das, né, junto com a morte da Riley, foi essa parte dela encontrar um cara que praticamente era um pedófilo e que tentou abusar dela. Então, ela tem isso na cabeça, esse trauma, e ao mesmo tempo, ela sabe que ela tá chegando perto do hospital, ela sabe que a jornada dela tá acabando ali, mas ela sabe ao mesmo tempo a importância que ela tem de ela vai salvar o mundo. Então, é muito interessante ver a atuação da Belly Ramsey aqui, como ela consegue mudar rapidamente de fisionomia, como ela consegue mostrar que parece que ela tá querendo ser falsa pro Joe, mostrando que ela tá fingindo uma felicidade ali. Então é uma sequência muito interessante. E o Pedro Pascal também vai muito bem como Joe, no ponto de tentar mostrar que ele, da forma dele, forma meio bruta dele, querer puxar papo, querer conversar com ela, e tudo isso indo muito bem.
Até que o personagem tem as cenas das girafas, que são muito legais, muito interessantes. Ele é uma cena boa por vários motivos também, que eu queria falar um pouco mais pra frente. Mas eu queria falar mais até o ponto que eles dois conversam naquele acampamento antes deles serem capturados pelos próprios vagalumes. Nesse ponto, você vê que o Joe se abre mais pra ela, a Ellie acaba aceitando muito mais o Joe como praticamente a figura completamente paterna dele. As falas que o Joe tem se abrindo falando da Sarah é muito interessante. A cena como ele se abre e se emociona ali e termina falando das piadas que ele não gosta muito, mas ele fala pra poder alegrar, pra poder mudar o clima. Então, eu gosto muito da relação dos dois e como esse episódio foi bom pra mostrar a inversão de papéis, como que o Joe agora é um Joe diferente do que ele era no começo da série e como a Ellie realmente se sente protegida por ele. Até numa frase que ela fala, a gente vai pra onde você quiser. Acabando isso, a gente vai pra onde você quiser. Então, toda essa parte quase inteira do episódio também é muito legal, muito interessante ver a relação dos dois, como tá funcionando, as dúvidas e incertezas que eles têm sobre o mundo que vai acontecer ali. Eu deixei pra falar depois sobre as cenas das girafas, porque ela tem nos games também, é muito legal. É legal porque dá uma alegria pra ela e mostra que ela faz sentido ela querer viver e querer continuar vivendo. Mas eu gosto muito porque da crítica, a crítica da sociedade que eles fazem nessa cena, tanto no game como aqui. Porque as girafas fugiram provavelmente do zoológico perto e estão vivendo agora no mundo natural. Como muitos animais que deviam existir nos zoológicos ali estão fazendo isso. Isso é muito legal porque isso já tem a crítica aos fungos e se repete a esses animais, tem a crítica de olha como o mundo, de certa forma, não para os humanos, mas para quem está à volta do mundo, é muito mais legal. Para eles é uma coisa boa, como a natureza vai conseguindo seu espaço, não importando o que aconteça com o mundo. O mundo foi destruído, tudo bem, os animais estão tomando seu lugar de novo naquela área que algum dia já foi deles e que as cidades acabaram dominando, acabaram praticamente pegando para eles. Então a cena da girafa é boa porque alegra a Ellie, mostra que faz sentido ela querer viver e conhecer mais do mundo, e ao mesmo tempo faz essa crítica que quando os humanos não estão perto, a natureza e a sociedade acaba fluindo. Então, as girafas é um exemplo, mostrar isso com os macacos, por exemplo, no laboratório, e agora já estão dominando a área deles, e por aí vai, mostrando que a natureza sempre tem o seu caminho, não importando se a humanidade está bem ou não. Então eu gosto muito dessa cena. E a gente entra na cena do hospital, que é a sequência final do episódio, onde a gente descobre a primeira grande virada do episódio, que é a Ellie vai morrer. Não tem como a Ellie sobreviver, porque ela vai ter que fazer uma cirurgia e que mexe diretamente no cérebro. Isso já é uma virada que é chocante, é forte, e principalmente pela fala da Marlene. A Marlene fala que ela vai ter que matar, e pra ela também é muito difícil, por causa que ela viu a Ellie crescer. Então dessa forma, é uma cena também brutal, e aí através disso, o Joe é levado embora, ele tem toda a sequência de ação, porque ele não deixaria nada acontecer com a Ellie, ele vai salvar ela. Então essa cena é muito boa também pra mostrar como o Joe, a gente consegue ver meio que o momento auge do Joe, porque muita gente fala sobre o Joe, fala como ele nunca teve escrúpulos nenhum pra matar as pessoas, pra salvar quem ele gosta, como o Tommy, como a Tess, e aqui ele mostra de novo como ele funciona assim, matando pessoas até não armadas em alguns momentos, matando o médico, matando um cara que realmente deixa a arma de lado, ele não confia mais em ninguém, e você vê essa brutalidade, é uma sequência boa de ação, podia ser até melhor, mas ela é muito boa, e aí ele salva ele, e a gente vai pra sequência final do episódio, onde mais uma vez é bem brutal, porque eles conseguem criar aquele clima de será que o Joe salvou a Ellie ou não, e no final tem aquela cena que eu fiquei mal quando fiz isso, quando você ouve isso no game e você fica mal na série de novo, que é quando a Ellie pergunta pro Joe se ele tá sendo sincero ou não, e ele mente pra ela falando que tá sendo sincero, que não tinha mais cura, que eles fizeram o possível, ele mente pra ela, é uma cena difícil de ver, e a atuação dos dois, de novo, da Berry Racer com o Pedro Pascal, é tão boa, eles têm uma química tão boa que esse final, mais uma vez, consegue ser um final, como é a série toda, um final brutal, porque logo depois que ele mente na cara dela, sobe os créditos e acaba o episódio, mas não acaba o episódio, acaba a temporada. Então, um final perfeito, pra mim, é a melhor adaptação de games que eu vi até hoje. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 9º e último episódio de The Last of Us? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.